Boa tarde, Deus abençoe a todos. Estudando a Bíblia juntos, eu, você e o Espírito Santo, e o provérbio do dia, Provérbios 12. As atitudes do justo e as atitudes do perverso. Na continuação do nosso esboço desde o provérbio 10, que é a parte terceira de Provérbios. Parte terceira, provérbios escritos por Salomão e as palavras do sábio. Começa no provérbio 10, verso 1, até o provérbio 29, verso 27. E nós estamos no item 1, a extraordinária sabedoria divina e a inteligência de Salomão. E estamos na letra A. A letra A que vai acabar no provérbio 15, no verso 33. Que são os provérbios que contrastam a vida do piedoso versus a vida perversa. Ou seja, a vida piedosa, a vida do piedoso, que é uma vida santa e inteligente. Todo o intelecto de Deus, onde oramos e pedimos ao Santo Espírito que nos ensine, através do estudo de provérbios, diariamente nos ensine a como viver de forma piedosa, diante de Deus, que é uma vida santa e inteligente, crescendo na vida em santidade e crescendo no intelecto, crescendo na inteligência, que é todo o intelecto de Deus. E como que é isso? É crescer no temor do Senhor, que o Espírito Santo vem nos fazer crescer no temor do Senhor. Que o amor por Deus todo dia em nós venha crescer. A base de todo o saber e vida com Deus, que é através dessa palavra, das entrelinhas da palavra. Que nós venhamos, através da palavra de Deus, a praticar a verdadeira vida espiritual, a santidade. Que só é possível mediante a sabedoria, a presença de Deus, que só é possível mediante o conhecimento vivo do Senhor, através de toda a ciência da mente de Deus, que é através dessa palavra, do instrumento, a Bíblia, e através da instrução, das entrelinhas da palavra. E aí vem a terceira parte. O livro de Provérbios tem 3 partes. Nós estamos na terceira, que é a piedade, a vida em santidade. E agora, nessa letra A que estamos estudando, a letra A, que é a vida piedosa versus a vida perversa, a vida impiedosa, a vida daquele que vive totalmente desinteressado das coisas de Deus, nós vamos estudar nesse capítulo 12, que o próprio título fala as atitudes do justo, as atitudes daquele que é justificado pelo sangue do Cordeiro e as atitudes do injusto, aquele que está totalmente desinteressado das coisas do Senhor, amém? Então vamos lá, verso 1, versículo 1, deixa eu marcar aqui. O versículo 1 fala assim, do capítulo 12, atitudes do justo e do perverso, ou do injusto, né? Toda pessoa que deseja conhecimento ama a disciplina. Nós finalizamos o outro estudo, o último estudo, capítulo 11, falando sobre isso. Toda pessoa, né? Igual eu falei no versículo 31 de Provérbios 11, a pessoa o justo que é justificado pelo sangue do Cordeiro, ele é corrigido, ele é disciplinado. E o que é a correção? A correção, a disciplina do Senhor, ela visa o nosso aperfeiçoamento espiritual. Então toda pessoa que deseja conhecimento, ela deseja o quê? Receber toda a ciência da mente de Deus, que é mediante a palavra. E para crescermos em santidade, para termos uma vida santa e inteligente, a inteligência ela vem do intelecto de Deus, que é isso aqui, as entrelinhas da palavra. Então o verso 1 fala, toda pessoa que deseja o conhecimento, a ciência da mente de Deus, ela ama a disciplina. Ela ama a correção que visa o aperfeiçoamento espiritual dela, porque ela vai crescer. Ela cresce em quê? Em santidade. Ela cresce em quê? Em todo o intelecto da mente de Deus. Mas aquele que odeia a correção, que visa o aperfeiçoamento dele, ele não tem juízo. Ele não tem o que? A direção de Deus.
é justamente o título. O justo, as atitudes do justo. O justo, ele deseja o conhecimento. Ele deseja receber a ciência da mente de Deus. O justo ama a disciplina. Davi falava no Salmo dele, me disciplina. Por favor, eu quero receber, porque o sábio, ele ama a disciplina. Ele ama a correção que visa o aperfeiçoamento espiritual. Porque a nossa vida de santidade é como se fosse um degrau, o qual vamos subindo um a cada dia. Então, a pessoa, o justo, as atitudes do justo, ele tem a direção de Deus, ele deseja o conhecimento de Deus, ele ama a direção de Deus, ele ama a disciplina de Deus, a correção visando o aperfeiçoamento de Deus. Agora, aquele que odeia a disciplina, que odeia a correção de Deus, que não tem a direção de Deus, ele não vai querer a disciplina, ele não vai querer a correção de Deus que visa o aperfeiçoamento espiritual dele. Ele é orgulhoso, ele é soberbo. O justo, ele coloca a fé em Deus. A fé em Deus. O perverso, o arrogante, coloca a fé no seu próprio eu. Então, ele não aceita a correção. Ele não aceita a correção, ele não aceita essa correção que visa o aperfeiçoamento dele. Ele não aceita. Porque ele coloca a fé no próprio eu. Tem uma palavra de Provérbios que fala assim, corrige o sábio e ele te amará. Ou seja, corrija que a pessoa que tem a presença de Deus, ela vai te amar. E vai ter mais sabedoria ainda. O sábio. Agora o insensato não. Se você corrigir o insensato, ele fica com raiva de você. Porque a arrogância dele não consegue ver que está errado. Então ele odeia a disciplina, amém? 2. O homem bom, o homem justo, que é justificado pelo sangue do Cordeiro, ele obtém o favor do Senhor. Mas o injusto, o perverso, ele engendra malignidades e está sob a condenação do Senhor. Então o homem bom, o homem justo que foi justificado pelo sangue do Cordeiro, Jesus está nele. Jesus habita no coração dele. Então ele recebe, ele tem a graça do Senhor, favor imerecido, diante de Deus e diante dos homens. Agora o homem mau, ele está sob a condenação do Senhor. E ele engendra malignidades, ele trama malignidades o tempo todo. É o próprio título de Provérbios. As atitudes do justo e as atitudes do perverso, daquele que perverte a verdade. Verso 3. Versículo 3. Glória a Deus. O ser humano não se estabelece por meio da perversidade, mas a raiz dos justos é firme e não será arrancada. Glória a Deus. Tem a ver com o provérbio 11:30, tem a ver com o versículo 12b. Então o ser humano, ele não estabelece por meio da perversidade, por perverter a verdade, a verdade que é Cristo, mas a raiz dos justos, dos justificados pelo sangue do Cordeiro, é firme, não será arrancada. O homem perverso, aquele que perverte a verdade, não se estabelecerá. Versículo 3, deixa eu ver na outra versão. O homem não se estabelece pela perversidade, por perverter a verdade que é Jesus. Mas a raiz dos justos, que é Jesus Cristo, a nossa raiz é Jesus, não será removida. E não será, ela é firme, ela é eterna. Bem? Então o homem perverso não se estabelece. Agora a raiz dos justos está firme e não será arrancada. Qual que é a nossa raiz? Jesus. O ser humano não se estabelece por meio da perversidade. O homem perverso, o homem que perverte a verdade, ele não se estabelecerá. Ele não se estabelecerá. O ser humano não se estabelece por meio da perversidade, por meio da malignidade, por perverter a verdade que é Jesus Cristo. Mas a raiz do justo, do justificado pelo sangue do Cordeiro, é firme. A raiz é quem? É Jesus, e ela não será arrancada. Glória a Deus. Isso é uma promessa para mim e para você. Tem a ver com a parte B.
O versículo 12b fala assim: o que engendra malignidade está sob a condenação do Senhor. A parte A do versículo, o ser humano não se estabelece por meio da perversidade. Assim como o que engendra malignidade está sob a condenação do Senhor. Amém? O fruto da justiça é a árvore da vida. O fruto da justiça, o sacrifício de Cristo é a árvore da vida, Jesus. E toda pessoa que conquista a alma, então o fruto da justiça é a árvore da vida. Ou seja, a raiz dos justos, a nossa raiz, é a rocha, Jesus. É firme e não será arrancada, ela é eterna, tá? 4. A mulher virtuosa, a mulher que tem as virtudes do Espírito Santo, é a coroa de honra para o seu marido. Mas a mulher de atitudes vergonhosas é como a podridão dos ossos dele, ou seja, é como um câncer. Sabe? Eu falo que é como um câncer. Eu aprendi de um tempo para cá que nós mulheres não devemos ser só virtuosas. Que nós temos que ser virtuosas, nós devemos buscar, orar todo dia para alcançarmos as virtudes do Espírito Santo, sermos prudentes, agirmos de acordo com o caminho de Deus e falarmos também e sermos sábias. Muitas mulheres cristãs são virtuosas, muitas, mas elas são virtuosas, mas não são sábias, não são prudentes, e aí embanana tudo. Então o Espírito Santo tem me ensinado que a mulher virtuosa, ela também tem que ser sábia e também tem que ser prudente. Ou seja, ela tem que ser sábia, e Provérbios nos ensina isso. Ela tem que ser piedosa, né? Viver na prática a vida espiritual, buscando a sabedoria, buscando a presença de Deus para a vida dela, buscando agir de acordo com a mente de Deus, ser prudente, tanto na mente quanto nas palavras. É fácil? Não é fácil, só com a ajuda da palavra, a ajuda do Espírito Santo, morrendo para o seu eu todo dia, crucificando o seu eu todo dia, crucificando a sua carne e deixando o senhorio daqui de dentro para quem? Para o Senhor Jesus. Não é fácil, não é fácil. Então, quando fala que a mulher virtuosa, aqui se acrescenta aí, a mulher virtuosa, sábia e prudente. É coroa, porque o livro de Provérbios inteiro vai ensinar isso. É coroa de honra para o seu marido. Né? Uma situação, eu dou testemunho aqui, eu já devo dar de novo. Uma situação, meu esposo foi me defender diante de uma humilhação que eu passei outro dia. E ele respondeu em áudio para a pessoa. Na hora, eu peguei o áudio e mandei para o meu e-mail para pensar e orar sobre aquilo. Porque na hora, o marido defende a esposa, né? Só que na hora, eu fui orar, eu pensei, pai, não senti paz no meu espírito de mandar os áudios. Mas ele falou, não apaga. E a mulher tem que ser submissa, mas tem que ser sábia. Eu não apaguei, eu obedeci, mandei pro e-mail. E orei o dia todo, preguei a palavra. E ele falou, Lourdes, você apagou? Não. Mas eu guardei lá no e-mail e apaguei do WhatsApp. Para quê? Para eu ter oportunidade de orar, ter a direção do Espírito Santo, conversar com ele. Se fosse para mandar, eu mandaria. Se não fosse, eu conversaria com ele. Porque na hora, a pessoa está nervosa. Eu chateada e nervoso com a humilhação que eu sofri no telefone. Mais tarde, com o espírito já aflorado, porque eu fico nervosa 60 segundos. E naqueles 60 segundos eu choro, oro e melhoro. Aí mais tarde eu conversei. E ele concordou, é verdade, Lúcia. E falei, olha, eu não estou protegendo a pessoa, nem quero proteger. Eu quero proteger você. Como auxiliadora, eu tenho que defender a sua honra. Se mandar esse áudio, quando você está nervoso, você fala o que deve e o que não deve. E eu não queria envergonhar, que ele fosse envergonhado com aquele áudio. Porque a pessoa injusta, a atitude do justo e do perverso. Então, o justificado pelo sangue do Cordeiro tem um comportamento íntegro. Tem o caráter de Cristo e a essência de Cristo. O perverso não. A pessoa ia receber aquele áudio, ia mostrar para mais pessoas, falando assim, olha, o que o marido da Ludmila falou comigo? Olha que homem rude,
isso. Eu não ia contar o contexto todo. E ele ia ser envergonhado. E eu não podia deixar, eu tinha que zelar pela imagem dele, porque ele não é isso. Ele é uma pessoa íntegra. Você está entendendo? E quem justifica a gente é Deus. É Deus que vai cuidar da pessoa. A pessoa injusta, a pessoa ímpia, a pessoa desonesta, a pessoa ingrata, etc. Então eu orei de manhã, coloquei a pessoa diante de Deus e pedi uma solução para aquela situação, por completo. E Deus deu. E ele concordou. Eu falei, pai, toca também no coração do meu esposo, para a gente ter comunhão desse assunto. E tivemos. Ele falou, Lúcia, você não mandou não, né? Eu falei, não. Está lá no e-mail. E graças a Deus eu mandei. Por que eu estou falando isso? Porque a mulher virtuosa, sábia e prudente. Você não tem que impor. Você não vai mandar nada, não. Eu que mando. Não. Você não manda nada. A cabeça é o marido. Efésios 5, versículos 22 ao 33. Quem manda, quem é o cabeça, é o marido. Nós somos auxiliadoras. A mulher é auxiliadora. A mulher anda aqui, ó, debaixo aqui, ó. A mulher foi tirada da costela, certo? Para ser protegida, para ser amparada, para ser guardada. Pé do coração para ser amada. Mas ela também é, ó, auxiliadora, por isso que tem que ser virtuosa, sábia e prudente. Então, eu dei esse testemunho para 2 pessoas que eu amo muito, que eu estou evangelizando, e falei com elas, não quer dizer que você vai tirar a autoridade do seu marido, de jeito nenhum. Quer dizer que você vai zelar, porque o marido, ele é o homem, ele é o cabeça, ele vai proteger a sua noiva, ele vai proteger a sua esposa, ele vai dar o sangue dele. Só que muitas vezes, talvez ele não vai pensar nessa parte espiritual, nessa parte toda que a mulher pensa, no momento naquele primeiro momento, mas você pensa, porque Deus deu essa capacidade para a mulher. Então você pensa, ora, espera o momento oportuno, o momento da calmaria, depois que você orou para conversar com o esposo, que ele já está calmo, tudo tem um momento e a hora, sem tirar a autoridade dele, sem envergonhar ele. Aí naquela hora você conversa, porque o motivo de eu ter feito isso foi proteger ele, não a pessoa. A pessoa eu coloquei na mão de Deus, que eu coloco tudo na mão de Deus. Ó, pai, mais uma causa aí. Provérbio fala, entrega a tua causa, a tua vindicação ao Senhor, e Ele te dará a vitória. E eu creio nisso. Ó, como eu creio. Então, resultado, é esse provérbio 4. A mulher virtuosa, que tem as virtudes divinas do Espírito Santo, sábia e prudente, ela vai orar. Você não vai meter os pés pelas mãos, você não vai... Porque você crucifica a carne, o ego, e ora. Não vou orar, né? Vamos orar a respeito. O que Jesus faria? Jesus, olha aqui, eu estou aqui chorando, pai. O que eu faço? Você confia em mim, filha? Entrega. Descansa. Entreguei e não peguei de volta. E falei, agora toca o coração do meu esposo. Para ele estar em comunhão, acordo comigo, para não ter conflito e discórdia. E não teve. E tudo acabou bem, graças a Jesus. Amém? Caminhando na vida conjugal, Efésios 5, do 22 ao 3, nós temos que ser esposas. Respeitai vossos maridos, porquanto sois submissas ao Senhor, porque o marido é o cabeça e da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Então eu te aconselho, esposas, a lerem Efésios, que eu leio todo dia e oro, do 22 ao 33, o capítulo 5, como se fosse uma oração. E depois você ora Eclesiastes também 4:12, e ora como pedindo a Deus para você ser um cordão de 3 dobras, você, Jesus e seu marido. Que um cordão de 3 dobras não quebra com facilidade. E ora mesmo. Quando faz submissa, a mulher fala, não vou ser submissa não, ninguém manda em mim. Ser submissa não é ser subjugada. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, versículo 5. Ah, não. Continuando aqui. Acabei de falar, não. Então, essa mulher virtuosa, sábia, prudente, é uma mulher que tem a força feminina, e eu quero falar sobre isso, porque eu tenho que falar da mulher que parece um câncer na vida do marido.
Eu já ia avançar, mas o Espírito Santo fez eu voltar. Tem muita mulher dentro da igreja com essa palavra, né? Atitude do justo e do injusto perverso. Então, esse termo hebraico aqui, a mulher virtuosa, diz respeito à força feminina, ao caráter batalhador, corajoso, determinado das mulheres em geral. Especialmente aqui, aquelas mulheres que temem ao Senhor, que têm um amor de Deus nelas e amam a Deus. Aquelas mulheres que eu estou falando aqui, e estudando com vocês e orando, nós começamos aqui a terceira parte de Provérbios, aquelas mulheres que eu estou dizendo sempre, o temor do Senhor, que está buscando o temor do Senhor, cujo princípio é o conhecimento do Senhor, a ciência da mente de Deus. O temor do Senhor abate todo saber e vida com Deus. Então essas mulheres que temem ao Senhor, e por isso, além de fortes, elas são sábias, andam na presença de Deus, na direção de Deus. E as suas atitudes são atitudes, quais são as atitudes? Como que é a atitude delas? Delicadas, piedosas, atitudes piedosas, elas vivem em santidade. Ou seja, a prática da vida diária, espiritual, essa prática vai para a vida diária. Amém? Busca o caráter de Cristo na vida diária. A essência piedosa e ao mesmo tempo é firme, honrada, constante, demonstra suas virtudes ao mundo. Efésios, gente, ela gosta de Efésios, né? Efésios 4, 1 ao 3. E eu suplico ao Espírito Santo, com o apóstolo Paulo, que andemos do modo digno para com o chamado que recebemos, com toda humildade, mansidão, paciência, amor, suportando uns aos outros no temor de Cristo, suportando uns aos outros no vínculo da paz. Amém? Então, por quê? Para que nós venhamos mostrar para os nossos familiares, entes queridos, para o mundo, que nós somos cidadãs do céu e filhas de Deus. Então, demonstra as virtudes ao mundo. Essa é a mulher descrita no capítulo 31 deste livro. A sua intenção é sempre fazer o bem, fazer o que é certo. Provérbios 31, 12. Trabalha de bom grado, sem murmurações. Provérbios 31, 13. Procura socorrer quem esteja passando por qualquer situação aflitiva. Provérbios 31, 20. Exerce diariamente a sabedoria prática. Ou seja, nos seus assuntos práticos, tem a presença de Deus em tudo. Provérbios 31, do versículos 26 ao 27. E o segredo de sua força moral e carisma estão em seu amor ao Senhor. Provérbios 31, 30. Amém? A mulher virtuosa, a mulher sábia, a mulher prudente, ela tem um comportamento semelhante ao de Ruth, aqui no Antigo Testamento. Ruth 3, 11. E proporciona, com a própria sabedoria, a presença de Deus, honra e muitas alegrias ao seu esposo, seu marido. Provérbio 4, 9. Em contraste, estamos falando em contraste, Lude? Estamos falando aqui na letra A em contrastes. Ô, Ludmila, desmarquei aqui a página. Estamos falando em contraste. Qual contraste? Provérbios que contrasta a vida piedosa, santa e inteligente com a vida perversa. Então, essa mulher, em contraste com essa mulher impiedosa, que pode ser realmente uma que é do mundo mesmo, mundana, ou pode ser uma que se diz cristã. Pode. Vai na igreja, anda com a Bíblia na mão, mas o comportamento é qual? Perverso, ímpio, impiedoso. Então, em contraste com a mulher insatisfeita, queixosa, autoritária, escandalosa, porque Provérbios está nos ensinando que nós temos que sermos mulheres discretas, né? Escandalosa, agressiva, que se assemelha como um câncer na vida do seu marido, seus familiares.
Provérbios 3, verso 8 e Hebreus 3,16. Amém? Glória a Deus. Agora vamos para o verso 5. Os planos do justo, dos justificados pelo sangue do Cordeiro, são honestos. Os planos, as atitudes dos justos, os planos são honestos. Tudo que o justo faz são honestos. Às vezes pode até dar errado. Pode. Agosto tinha uma experiência tão errada. Fiquei arrasada. Nossa, até emagreci. E olha que eu já sou magra. Então, os planos do justo, justificados pelo sangue do Cordeiro, são honestos. Mas as sugestões dos ímpios são sempre enganosas. Porque eles servem a quem? Ao pai da mentira, Satanás. É o próprio pai da mentira. Então, os planos do justo são honestos porque estão nas mãos de Deus. Nós submetemos sempre às mãos de Deus. Amém? Agora, as sugestões dos ímpios são enganosas, porque o pai da mentira é Satanás. Amém? Glória a Deus. Verso 6. Verso 6. Vamos para o verso 6 agora. Verso 6. As palavras dos perversos, as palavras daqueles que pervertem a verdade que Cristo Jesus são armadilhas mortais. Mas quando os justos, justificados pelo sangue, quando falam a libertação, eu já falei isso hoje. Ou seja, enquanto os perversos, condenam outras pessoas com seu falso testemunho, o justo fala a verdade e livra o inocente. Eles pregam a verdade. O que é verdade? É o evangelho. Certo? Porque as palavras do perverso, é o que falou no verso anterior. Os perversos, eles servem quem? O pai da mentira, é Satanás. Então as palavras deles só tem mentira, só tem condenação, só tem armadilha mortal. Agora, quando os justos falam, há libertação. Até nas entrelinhas, há libertação. Há sementinhas sendo plantadas de salvação, de libertação. Amém? Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanecerá indestrutível. Glória a Deus. Então os ímpios serão derrubados e desaparecem. Versículo 7. Os perversos serão derrubados e já não são, mas a casa dos justos permanecerá. Glória a Deus. Provérbios 10, 25. 10, 25, fala assim. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso. Mas o justo, justificado pelo sangue do Cordeiro, permanecerá firme e para sempre, vida eterna. Ou seja, nós falamos isso antes de ontem. Por que tem a ver esse versículo aqui? Que os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa do justo permanecerá indestrutível. Provérbio tem a ver com Provérbio 10, 25. Provérbio 10, 25. O homem prudente, a mulher prudente que age de acordo com o caminho de Deus, constrói a casa onde? Sobre a rocha. Quem que é a rocha? Cristo Jesus. 1 Pedro 2, versículos 4 ao 10. Vamos lá, 1 Pedro. Então, o justo, a casa permanecerá. 1 Pedro, Santo Deus, ajuda você. Os perversos serão derrubados e já não são, mas a casa do justo permanecerá. Pedro, capítulo 2,
versículo 4 ao 10. Povo gerado pela pedra viva. Achegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pela humanidade, Jesus Cristo, mas eleita e preciosa para Deus. E vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de ser de sacerdócio, presta atenção, santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de quem? De Jesus Cristo. Porquanto assim está registrado na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela deposita sua confiança jamais será envergonhado. Jamais será envergonhado. Assim sendo, para vós, os que credes, ela é preciosa, glória a Deus. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal, a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que causa queda. Porquanto aqueles que não creem, tropeçam na palavra, por serem desobedientes, todavia para isso também foram destinados. Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, glória a Deus, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não éreis sequer povo, mas agora sois o povo de Deus. Não tinhas recebido a misericórdia, contudo agora a recebestes. Olha que linda essa palavra, gente. O que o apóstolo Pedro está falando aqui? É o que está falando aqui no versículo 7. No versículo 7. Primeiro 10, 25. O homem prudente constrói a sua casa sobre a rocha. Este é o fundamento perpétuo. O justo permanecerá vivo e feliz para sempre, enquanto o ímpio e insensato passará de uma hora para outra, e dele ninguém se lembrará. Como passa a tempestade, assim desaparece os perversos, mas o justo permanece firme e para sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, olha só. E aí eu venho aqui no provérbio que nós estamos em 12:7, fala assim: os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanecerá indestrutível. E a palavra nos leva para 1 Pedro 2, versículo 4 ao 10. 4 ao 10. Falando o quê? Justamente essa passagem, do justo e do injusto. Da casa, falando. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanecerá indestrutível. O mundo incrédulo rejeita o verdadeiro Deus e seu Filho desde a antiguidade, esculpindo e cultuando objetos em forma de deuses inanimados. Os crentes, entretanto, Deus revelou seu Filho como a pedra que vive e tem o poder de doar a vida a todos quantos o recebem como Senhor e Salvador. Amém? A pessoa de Cristo, Filho de Deus, a pedra viva, a palavra, o evangelho, a água viva, o pão vivo, o caminho, é o nosso Deus. Aqui, aceitei Jesus como Senhor e Salvador, você aceitou, hoje Ele habita aqui, Ele é Ele é a nossa casa, aqui, nós somos tabernáculo do Senhor Jesus, amém? E aí, quando fala assim, vós também como pedras vivas sois edificados como casa, não é a casa? Está falando casa, com o propósito de serdes sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de quem? De Jesus Cristo. Então, os crentes também são pessoas geradas pela pedra viva e, portanto, possuem as características da matriz. Nós somos os sacerdotes da nova humanidade, do novo templo vivo do Senhor, ou seja, tabernáculos, casa de Deus. Pedra, essa pedra significa o quê? O sacerdócio. Essa pedra usa o termo, do grego para designar o sacerdócio,
não mais uma atividade profissional, mas o quê? Nós somos o quê? Os adoradores de Deus, não como um sacerdote, uma qualificação profissional, mas mas como a obra de coletividade dos adoradores de Deus, movidos por quem? Por seu Espírito, em função do sacrifício remidor de Cristo. E cada pedra é uma metáfora da matéria inanimada que, ao receber o Espírito Santo mediante a fé na pedra viva, Cristo Jesus, transforma-se em sacerdote da graça, em templo do Espírito de Deus. Portanto, a responsabilidade de usar essa liberdade e poder, segundo as orientações de Cristo, que é a pedra principal e que edifica todo o conjunto da grande construção. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Então, nós somos essa casa, o justo. Então, a nossa casa não será derrubada. Ela é para sempre, indestrutível. Com Cristo em Cristo. Mas os ímpios não. Os ímpios serão derrubados. Versículo 8. O homem é honrado de acordo com sua sabedoria, de acordo com a presença de Cristo nele. Mas o homem que alimenta perversidades, que perverte a verdade, perverte a palavra de Deus, perverte a verdade que é Cristo, no coração ele é desprezado. Ele é desprezado. 9. É melhor ser uma pessoa comum do povo, porém que trabalha duro, e mesmo assim tem quem o sirva, do que fingir ser rico e passar fome. Versículo 9. Melhor é o que se estima em pouco e faz o seu trabalho do que o vanglorioso que tem falta de pão. Então, faz o seu trabalho e tem um servo e o servo para si mesmo. Melhor ser uma pessoa de padrões humildes que se esforça em benefício próprio do que dá a impressão de grandeza e nem ter o que comer. É muito injusto assim, né? Então é melhor você ser uma pessoa comum, porém que trabalha honestamente, né? De forma justa, de forma honesta, e sempre tem quem o sirva, do que fingir ser rico e passar fome. O que falou no provérbio de ontem? O que Deus falou no provérbio de ontem comigo e com você? Deus falou comigo e com você ontem que ele jamais, o justo passa fome. O justo não passa fome. Ele falou isso ontem no provérbio. E é verdade. O justo não passa fome. Foi no provérbio de ontem? Foi no provérbio 10. O Senhor não permite que o justo venha passar fome, mas abate a ambição do ímpio. Então, quando fala aqui no versículo 9, tem a ver com o provérbio 10, 3. Então é melhor você ser uma pessoa comum, uma pessoa simples, uma pessoa humilde, que vive na dependência de Deus, que sabe que nada vai te faltar, porque Ele não deixa. Né? Porque o Senhor, no provérbio 10, 3, fala que o justo jamais vai passar necessidade, jamais passar fome. Que trabalha duro, de forma honesta, que corre atrás, sempre com fé no Senhor, depositando toda a sua confiança e esperança no Senhor. E mesmo assim tem quem o sirva. Quem que te serve? Jesus. Deus, seu Pai, te sustenta. Do que fingir ser rico, prepotente, arrogante, ganancioso e passar fome. E passa fome espiritual, passa fome em todos os sentidos, porque você finge ser uma coisa que você não é. Você finge ser uma coisa que você não é. Sabe? Então, a primeira pessoa aqui, que é a pessoa que deposita confiança em Deus, ela não coloca fé nela, ela coloca fé em Deus. Por isso que Provérbios 10, 3 fala: o justo, o Senhor não permite que o justo venha passar fome, mas ele o quê? Abate a ambição dos ímpios. Então, essa pessoa aqui do versículo 9 é uma pessoa humilde que anda na dependência de Deus, reconhece que Deus é tudo na vida dela. Certo? Mas o segundo, o arrogante, o soberbo, Deus permite passar fome. Amém? Glória a Deus. Amém. Versículo 10. O justo
zela com carinho de seus rebanhos. O justo zela. É verdade, o justo, aquele que é justificado pelo sangue do Cordeiro. Ele cuida dos seus animais, né? Cuida dos seus rebanhos, né? Cuida com carinho e amor dos seus rebanhos. Mas até as atitudes mais amáveis dos ímpios são cruéis. Porque não tem amor, né? Tem interesse, né? Sempre tem interesse, né? Então o justo, justificado pelo sangue do Cordeiro, o piedoso, ele zela, ele cuida, ele ama dos seus rebanhos, né? Nessa época era rebanho, gado, ovelha, né? Agora, na nossa época, geralmente nós temos o quê? Cachorro, gato, né? Esses animais assim. Então cuida, zela, respeita, alimenta, né? Com amor. Isso agrada a Deus, porque são criaturas do Senhor. Então o Senhor não gosta que a gente maltrata, né? Mas até as atitudes mais amáveis, entre aspas, dos ímpios são cruéis. Quem se dedica ao trabalho de sua própria terra colherá com fartura, mas o que vai atrás de ilusões é insensato. Então, quem se dedica ao trabalho da sua própria terra colherá com fartura, mas quem vai atrás de ilusões, ou seja, quem se dedica ao trabalho de sua própria terra, colherá com fartura. Ou seja, meu amado, você não tem que ir atrás da sua própria terra. Você dedica ao trabalho do Senhor, à obra de Deus, e você colherá com fartura. Aquele que vai para o mundo atrás de ilusões, atrás de seduções do mundo, é insensato, não está na direção de Deus. Porque se você dedica ao trabalho, à obra, aqui a obra, aonde Deus te coloca, no seu lugar, de acordo com as condições que Deus te dá, e você dedica com todo amor, com todo zelo, você colherá com fartura. Ah, mas eu vou colher o que, Luz? Não sei. Riquezas espirituais, que a palavra de Deus fala que o Senhor Jesus já nos abençoou com todas as riquezas espirituais nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Todas. Não são algumas, são todas. Todas são todas, né? Então, o piedoso, ele vive em santidade, ele vive na presença de Deus com sabedoria, no conhecimento do Senhor, com a ciência da mente de Deus, buscando conhecer o intelecto de Deus, né? O intelecto de Deus, ou seja, todo o intelecto é a inteligência. Então, ele se dedica, o justo, o sensato na direção de Deus, o justo que foi justificado pelo sangue de Deus, ao trabalho espiritual, à vida em sua própria terra, onde o Senhor o colocou para fazer a obra. Onde ele colocou? O Senhor me colocou aqui. Eu estou aqui fazendo o trabalho que ele me colocou. Então eu colherei com fartura o que ele tem para me dar e o que ele está me dando. Amém? Então ele te colocou, irmão e irmã, para fazer o ministério aonde? Faz com todo amor, com todo carinho. O serviço que você está fazendo. Eu sou dono de casa, Lute. Então, esse é o ministério? Faz com todo amor, como se fosse para o Senhor. Lê a palavra, evangeliza os seus filhos, com todo amor, com todo carinho, sabe? Usa o ministério, a prática de vida como testemunho para evangelizar, para aconselhar, sabe? Em nome de Jesus. E colherá, mas o que vai atrás de ilusões é insensato. Aquele que vai para a vida desinteressada de Deus, para a vida do mundo, ele é insensato, ele vai colher ilusões. Glória a Deus. Versículo 11. Então, o versículo 11 nós está falando sobre isso, né? Quem se dedica ao trabalho de sua própria terra colherá com fartura, mas quem vai atrás de ilusões é insensato. 12. O perverso, olha só, o perverso, versículo 12,
cobiça até os despojos saqueados pelos maus. A raiz dos justos, entretanto, produz seu fruto no tempo certo. Glória a Deus. O perverso, aquele que perverte a verdade, ele cobiça, deseja, ele quer até os despojos saqueados pelos maus. Meu Deus, triste, né? Então, na outra versão fala assim, o perverso quer viver do que caçam os maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. Então, mais provavelmente, do que caçam os maus, mais provavelmente da fortaleza dos maus. Então, os perversos, eles querem viver da fortaleza dos maus. Produz seu fruto. Dá o sentido de permanecer ou durar. Então, o perverso, ele cobiça a fortaleza de outros homens maus para fortalecer sua própria posição. Então, o perverso cobiça até os despojos saqueados pelos maus. Então, o perverso, ele cobiça, ele deseja. O que é a fortaleza daquele ali? O que faz aquele ali ficar rico, ou ter prestígio, ou ter riqueza? Eu desejo aquilo ali, eu quero aquilo ali. Aquele homem mau ali, a fortaleza dele é isso ou aquilo, eu quero aquilo. Então o perverso, aquele que perverte a verdade, ele cobiça, ele deseja, ele quer. A fortaleza do outro homem mau para fortalecer sua própria posição. Não importa o que é, mas ele deseja, ele quer. Para fortalecer sua própria posição. Os justos, todavia, dependem de sua integridade. É o próprio título. Depende de sua integridade, da essência de Cristo, da inteireza de Cristo, do caráter de Cristo. Né? A raiz dos justos. A raiz do justo é Cristo. Entretanto, produz seu fruto no tempo certo. Mas a raiz do justo só produz seu fruto. Então o justo da vida depende de sua integridade, da essência de Cristo. E por isso, então, permanecem. O justo não precisa de coisas do mundo, de coisas exteriores, não precisa. Nós, justificados pelo sangue do Cordeiro, nós precisamos de quê? Só de Cristo Jesus. Só não é tudo, né? A nossa raiz é Cristo, a nossa rocha é Cristo, é firme, é eterna. E produz seu fruto no tempo certo. Aleluia. Aleluia. Então, nós dependemos da nossa integridade. Só que a nossa integridade não é nossa. É o caráter de Cristo que está em nós. Né? É a inteireza de Cristo. Né? É o caráter, a essência de Cristo. 13. Glória a Deus. Versículo 13. O perverso, que perverte a verdade, ele cai em contradição e se enreda, né? Se bagunça, tropeça em seu próprio falar malicioso, maldoso, venenoso. Mas o justificado pelo sangue do Cordeiro não se preocupa em falar francamente. Por quê? Porque o perverso, ele serve ao maligno, o pai da mentira. Então ele bagunça, ele entra em contradição com o seu próprio falar, com bagunça do seu falar. Ele fala mentira aqui, esquece, depois fala outra coisa. Então ele entra em contradição com o seu próprio falar malicioso, maldoso. Mas o justificado pelo sangue do Cordeiro, ele não se preocupa por falar de maneira franca e verdadeira. Ou seja, pela transgressão dos lábios, pelo pecado, né? Aqui nós estamos falando das atitudes do justo e do injusto. Então, as atitudes do justo, o falar do justo, né? O falar do justo, ele não se preocupa, ele fala com a verdade, ele fala com a presença de Jesus Cristo. O falar dele tem sabedoria, tem a presença de Deus. Atitudes do injusto. O injusto, o ímpio, o infiel, o perverso, que perverte a verdade, ele já serve a quem? O maligno. Ele tem atitudes impiedosas. Então ele cai em contradição o tempo todo. E aí, eu vou lá em Mateus 12. Deixa eu ver se é 12 mesmo. Mateus 12. Deixa eu ver se é Mateus 12. Mateus 12. Olha só. É 12 mesmo.
Mateus 12, versículos 36. Mateus 12, 36 e 37. Por isso vos afirmo que toda palavra fútil que as pessoas disserem, dela deverão prestar conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras será absolvido, e pelas tuas palavras será condenado. Por isso, amados, que Provérbios fala tanto de palavras. Por isso que nós temos que orar e submeter todos os dias a nossa boca ao Espírito Santo, ao controle do Espírito Santo. Lá em Efésios, aí eu de novo com Efésios, né? Lá em Efésios, Ludmila, que é apaixonada por Efésios. Com Efésios, eu vou lá em Efésios 4, Efésios 4, 29 e 30. Todo dia, que o Espírito Santo venha, eu peço Efésios 30, Espírito Santo, ajude-me a não te entristecer. Coloca uma trava na minha boca. E ajude que da minha boca não saia nenhuma palavra de destruição, nenhuma palavra que não cause graça, mas que venha só causar graça, né? Que venha causar só alegria, que venha ser palavras de bênção, né? Palavras que causem graça, sejam palavras graciosas, que causem libertação, que sejam palavras abençoadoras, né? Edificadoras, em nome de Jesus. E Efésios 6, 19. Que toda mensagem, toda palavra, todo conteúdo que sai da minha boca, seja palavras com sabedoria, com prudência e com virtudes, em nome do Senhor Jesus. Então, por que eu estou falando isso? Por causa disso aqui. Porque a palavra em Mateus fala, aqui em Mateus, qual é o título? O pecado imperdoável da incredulidade. Aí vai falando, né? Vai falando do pecado imperdoável. Aí fala assim, ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, e a árvore má e o seu fruto mau, pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo mal? Pois a boca fala do que está cheio o seu coração. Mateus 12, versículo 33, aleluia. Glória a Deus. Então, uma pessoa boa tira do seu bom tesouro coisas boas, mas a pessoa má tira do seu tesouro mal coisas más. Aí veio o 36, 37 que eu estou falando aqui agora. Por isso eu vos afirmo que toda palavra fútil, a pessoa quando vai fazer fofoca, contenda, difamação, qualquer coisa que sai da sua boca que é fútil, que não seja... O que é fútil? Aquilo que não edifica. Então, olha, que não é fútil, que não edifica, que as pessoas disserem dela deverão prestar conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás absolvido, e pelas tuas palavras será condenado. E aí, o que está dizendo aqui? Que Jesus está dizendo aqui. Então, o filho de Davi era um título exclusivo de Messias. E aí aqui está dizendo o seguinte. Então, a vinda e a vida de Jesus eram um evidente cumprimento das profecias, pessoalmente de Isaías. Deus, assumindo a forma humana em Jesus, tratou os seres humanos com misericórdia e delicadeza, como caniços, varas de pescar, que podem ser quebrados ou esmagados com facilidade, ou ainda com pequenas chamas que podem ser apagadas, como símbolo, como simples movimento. Jesus percebeu, compreendeu o que de fato os fariseus estavam tramando. Então os judeus já praticavam exorcismo, e Jesus os questionou sobre qual autoridade exercia essa prática. Jesus já havia vencido Satanás em seus 40 dias no deserto.
lá em Mateus 4, versículos 1 a 11. Agora estava invadindo o reino do maligno, para tirar das trevas as almas de todos aqueles que nele crescem, e para destruir a casa do homem forte. Por isso não pode haver neutralidade no reino de Deus. Quem não serve a Cristo, é o que eu falo, quem não serve a Cristo está servindo a quem? Ao diabo. Aqui a atitude do justo e do injusto. O justo serve a quem? A Cristo. E o injusto? Ao diabo. Então, aqui está falando, por isso não pode haver neutro. Ah, eu estou neutro. Eu posso ficar neutro? Aí eu sou ateu, eu sou ímpio, eu não quero servir a Jesus. Ah, mas também não vou servir o diabo. Não, não existe isso. Não existe neutralidade no reino de Deus. Se você não está servindo o reino de Deus, quem não serve Cristo está servindo Satanás. Não existe meio termo, tá? Então, quem não serve ao reino de Deus está servindo o diabo. Não existe neutralidade, não existe. E o diabo, que é o diretor-geral do sistema mundial em trevas, econômico, político, social e religioso, deste mundo. O único pecado sem perdão, queridos, é a rejeição consciente e sistemática da salvação graciosa em Cristo. E a alegação de que Jesus e o diabo são a mesma pessoa, ou as duas faces da verdade, o bem e o mal, que ele estava falando aqui nessa passagem que eu li para vocês, como pensam algumas correntes filosóficas, né? Jesus acrescenta que o caráter de uma pessoa será sempre revelado por meio de suas palavras. Olha só, é aonde eu quero chegar. Então Jesus Cristo está falando aqui, olha como que é importante orarmos, que Jesus acrescenta que o caráter de uma pessoa sempre será revelado por meio de suas palavras, e que essas palavras pesam na balança da terra e no céu. Provérbios 18, 21. Há 3 palavras gregas para designar milagres. Teras, que significa algo portentoso. Dunamis, significa poder maravilhoso. E semeion, que significa uma prova ou sinal sobrenatural. E no passado, por muitos líderes de Israel haviam concedido ao povo provas de sua missão por parte de Deus. Assim, para autenticar a obra de Moisés, o Senhor enviou o maná. Para Josué, o Senhor fez parar o sol e a lua. Para Samuel, enviou o Senhor o quê? Trovões de um céu claro e limpo, sem tempestade. Para Elias, Deus mandou o quê? Fogo do céu. Para Isaías, ele fez recuar a sombra do relógio na época do sol. E para confirmar a obra de Jesus Cristo, o Messias, seria realizado o maior milagre de todos. Deus ressuscitaria seu filho Jesus da sepultura. E esse seria um sinal ainda maior do que aquele realizado. Para a conversão de toda a antiga cidade de Nínive. Então, eu expliquei tudo isso porque essa passagem que eu li aqui de Mateus 12, tá? Versículos 36 e 37, que fala sobre o pecado imperdoável, que eu deixo aqui para vocês lerem, começa no versículo 14, vai até o 37, é bom vocês lerem, porque o que Jesus está falando aqui, que fala muito em Provérbios, é que, resumindo, tá? Jesus acrescenta o quê? Que o caráter de uma pessoa sempre será revelado por meio de suas palavras. Tiago 3:2. Não, Lúcia, o que tem a ver com o versículo? O que tem a ver é só o versículo 36, 37 e o 33, que fala sobre que uma árvore boa dá bons frutos. Então, se a árvore é boa, ela vai falar coisas boas. A árvore ruim dá maus frutos. Vai falar o quê? Coisas ruins. Né? E aí, e o versículo 34 também. Eu posso também falar do versículo Mateus 34 também. Eu posso falar 33 e 34 também. Por quê? Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Porque Jesus está aqui nos ensinando que o caráter de uma pessoa sempre será revelado por meio do seu falar. Né? Tiago
3:2. É isso que eu quero falar aqui, né? E aproveitei para explicar um pouquinho mais, porque eu vou deixar aqui o conselho para vocês lerem 12, Mateus 12, né, do versículo. E qualquer dúvida que surgirem, né, aparecer, eu estou à disposição, tá? Sempre estou por disposição. Sempre estou. Que é o pecado imperdoável. Eu deixo sugestão para vocês lerem Mateus 12, do 14 ao 37, viu? Eu vou deixar na descrição do vídeo esse conselho para vocês meditarem, tá? Então, o versículo 3, o perverso, que perversa a verdade, cai em contradição e se enreda com o seu próprio falar malicioso, que é essa raça de víboras, que fala aqui em Mateus 33 e 34, que Jesus fala, como que você pode falar coisas boas sendo maus, raça de víboras? Como que uma árvore ruim, de frutos ruins, pode falar coisas boas? Então Jesus fala que o caráter de uma pessoa, ele é demonstrado no falar. Tiago 3:2. Tiago, livro de Tiago 3:2. Capítulo 3, versículo 2. Em compensação, lá em Mateus 12, né? A pessoa que é justificada pelo sangue do Cordeiro, que tem atitudes, né, de justo, atitude de Cristo, que anda com Cristo, que é justificada pelo sangue do Cordeiro, é uma árvore boa, tem frutos bons. Então, a boca fala, o coração está cheio, o coração dela está cheio de Jesus, está cheio da integridade de Cristo, da essência de Cristo. Então, ela vai falar coisas boas, coisas que agradam a Cristo. O justo não se preocupa por falar francamente, por falar coisas, porque vai falar coisas boas, coisas que vão, se é franco, vai edificar, vai disciplinar, né? É isso aí. Então, o 13 e o 14 tem a ver. Do fruto de sua boca, aí o 13 e o 14, nós podemos usar os mesmos versículos, tá? Do fruto de sua boca, o ser humano conquista o que é bom para si. E o trabalho de suas mãos é recompensado, ou seja, do fruto de sua boca, ou seja, o fruto, a consequência. Lá Jesus nos ensinou em quê? Mateus 12, versículos todos, mas principalmente 33, 34, 36, 37. Que o caráter de uma pessoa é medido, é analisado pelo seu falar. A integridade de uma pessoa se olha pelo falar, então. Porque a nossa integridade tem que ser Cristo. Inteiros em Cristo, caráter de Cristo. Então, o fruto da boca, o que sai da boca, o fruto da minha boca tem que ser o fruto do Espírito. Eu tenho que falar no fruto do Espírito. Efésios 5, versículos 8 ao 10. Né? Versículos 8 ao 10. E Mateus 12, 33 e 34. Eu sou uma árvore boa, o fruto vai ser bom. E vou falar coisas boas. E aí eu vou o quê? O fruto de sua boca, o ser humano conquista o que é bom para si. E lá fala mais, o coração, a boca fala, o coração está cheio. E a nossa boca, o quê? Ela profetiza, né? A nossa boca profetiza. Como eu já falei várias vezes, o professor de teologia fala que a maior macumbeira é o crente. Porque nossa boca, Tiago fala que tem poder para a vida e para a morte. Então declare vida. Porque se você se farta que é bom para si, então é fruto. Gálatas, olha só, Gálatas. Então tem vários livros aqui que eu ilustro sobre o que está falando ali. Gálatas, antes de Efésios, Gálatas 5, 22, 23, fruto do Espírito. Então a minha boca, ela fala no fruto do Espírito, ela fala de amor, fruto do Espírito 5, 22, 23, porque se eu sou justo, atitude do justo perverso.
Então, a fruto da boca do ser humano conquista o que é bom para si. O fruto da boca do justo conquista o que é bom para si. O justo, ele fala com a direção do Espírito Santo, com a presença do Espírito Santo. Ele fala no fruto do Espírito. Ele fala como? O fruto do Espírito é o quê? Ele fala com amor. Amor de Jesus Cristo, amor ágape, com alegria. Ele fala com paz. Ele fala com paciência, com benignidade, com bondade, com fidelidade. Ele não fala traindo as pessoas, não. Ele fala com fidelidade. Ele fala com mansidão, com domínio próprio. Amém? É assim que o justo fala. E como que é o contrário? Como que o injusto fala? Com ódio, com infidelidade, com falsidade, com maldade, com rispidez, com agressividade, com brutalidade, com violência, com maledicência, com fofoca, contenda, difamação, calúnia, ódio, briga, raiva, intriga. E aí, qual que é a consequência disso? Não é bom para si. Porque o fruto da boca, você se farta o que é bom para você. Vai trazer coisas boas para você. Vida. Porque a boca fala vida. Tem poder para a vida e para a morte. Se você fala coisa ruim, vai vir morte. Doença. Entendeu? E o trabalho de suas mãos será recompensado. Amém. Porque tudo é uma consequência. Né? 15. Versículo 15. 15. E aí, mas antes disso, quando fala aqui do fruto da boca do trabalho, porque assim como o fruto tem consequência, o que você fala, você produz vida ou morte, as suas ações também. As ações, o que você planta, você vai colher. Né? Então, as palavras produzem fruto tal como as ações. Amém? 15. As trilhas do desajuizado, as trilhas daquele que não está na direção de Deus, aos seus próprios olhos, parece um ótimo atalho. Antes de tudo, porém, o sábio, o que anda na presença de Deus, inclina seus ouvidos para os conselhos. O sábio, que anda na direção de Deus, que anda na presença de Deus, a sábia, que anda na presença de Deus, inclina os ouvidos. Inclina seus ouvidos para os conselhos. Que conselhos? Os conselhos do Senhor. Então, olha só. E aí eu quero vir aqui, ó. Olha que interessante. Olha só. Olha só, querido. Querida. Aqui em Provérbios, tá? Nós estamos no versículo 15. As trilhas, o caminho de Cristo, o caminho do justo, nós estamos falando de atitude do justo e do perverso. A atitude do perverso, aquele que perverte a verdade, é o contrário da atitude do justo. O caminho do perverso é trilha. Ele anda por trilhas. As trilhas daquele desajuizado, as trilhas daquele que não está na direção de Deus, aos seus próprios olhos, parece um ótimo atalho. Um ótimo atalho. Antes de tudo, porém, o sábio inclina seus ouvidos para o conselho. Por quê? O caminho do justo é reto, caminho reto, retidão, é um caminho íntegro, né? Porque ele anda na essência de Cristo, no caráter de Cristo, não anda colocando fé no seu próprio eu. Como eu já falei, a gente submete o nosso eu ao Senhor, submete o nosso coração ao Senhor, crucifica o nosso eu, nossa carne, e a gente submete os nossos planos ao Senhor todos os dias. E é isso que eu estou querendo achar aqui para você agora. Você submete todos os dias os seus planos, tudo ao Senhor. Amém? Você submete ao Senhor os seus planos. Você não coloca a sua fé.
Você não coloca sabedoria em você. A sabedoria sua vem de Deus. Então, esse aqui, ó, as trilhas do juizado, ele coloca a fé dele, a sabedoria vem dele. Ele anda na sabedoria dos seus próprios olhos, ou seja, em vez de ele buscar a sabedoria que vem de Deus, ele quer a sabedoria humana dele. E a arrogância é tanta que ele coloca toda o seu achismo no seu eu, a fé no seu eu, em vez de colocar no Senhor, entende? Glória a Deus. No capítulo 3, fala assim: o sábio ama, aquele que tem a presença de Deus, ama e obedece a Deus. Então esse versículo 15, eu vou considerar no provérbio 3, porque ele fala assim: confia no Senhor de todo o seu coração e não apoies no seu próprio entendimento. Então esse provérbio 15 aqui, provérbio 12, versículo 15, as trilhas, os caminhos tortuosos, as trilhas, porque o justo, ele anda no caminho de retidão, no caminho reto. Tem trilha não. A gente não pega atalho não, a gente anda no caminho de Cristo, na direção de Cristo, na presença de Cristo. A gente não anda na nossa sabedoria, que eu vou mostrar aqui no Provérbios 3. Então, as trilhas do desajuizado, daquele que não está na direção de Deus, parece aos seus olhos um ótimo atalho. Antes de tudo, porém, os sábios têm seus ouvidos. Então aqui, ó, confia em quem? No Senhor, de todo o seu coração. Porque a gente submete o nosso coração a Cristo, Ele tem o senhorio do nosso coração, e não te apoies no seu próprio eu, no seu próprio entendimento. Reconhece quem? Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Aleluia. Não seja sábio, que eu queria falar com você, o versículo 7. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor, ame a Deus, obedeça a Deus. É o título do provérbio 3. O sábio, ele ama e obedece a Deus. Ele tem o temor do Senhor, ao contrário do perverso provérbio 15. Então não seja sábio ao seu próprio usar, não coloca a sua fé no seu eu não, meu irmão. Ame e obedece a Deus, teme ao Senhor e aparta-te do mal, porque isso constituirá saúde para o teu corpo, vigor para os teus ossos. Amém? Então, versículo 5 ao 7. E de quebra posso pôr até o 8. Então, as trilhas daquele que não tem a direção de Deus, que não tem a presença de Deus, que é o perverso, aos seus próprios olhos, parece um ótimo atalho, mas não é. Porque vai causar o quê? Doença, ruína. Quando ele não reconhece o Senhor, quando ele não confia no Senhor, quando ele se apoia no seu próprio entendimento, quando ele não reconhece o Senhor nos seus caminhos, mas reconhece o seu eu, o que acontece? Não é o Senhor que está endireitando os seus caminhos, seus veredas, seus passos. Quando a pessoa está sendo sábia aos seus próprios olhos, quando a pessoa não tem o temor de Deus, não tem a presença de Deus, e não ama a Deus, e não obedece a Deus, ela está fazendo o quê? Ela está dentro do próprio mal. E isso vai acontecer o quê? Isso é doença para ela, é morte eterna para o corpo dela, vai embora todo o vigor do corpo e é morte eterna. Agora, antes de tudo, porém, o sábio que tem a presença de Deus, o sábio que ama e obedece a Deus, o sábio que ama e obedece a Deus, ou seja, ele anda no temor de Deus. O sábio ama e obedece a Deus. O sábio ama e obedece a Deus. O que ele faz? Ele inclina os ouvidos para ouvir os conselhos. Através do Espírito Santo da palavra, ele ouve com o Espírito Santo da palavra, depois ele ouve as pessoas que têm a presença de Deus e ora. E ora, por quê? Porque ele vai confiar no Senhor de todo o coração, porque quem mora no coração dele é Jesus. Ele submete o coração ao senhorio e ele não vai apoiar no entendimento dele nunca. Ele não coloca a fé dele no eu, coloca a fé em quem? No Senhor.
E ele reconhece o Senhor nos caminhos, em tudo na vida dele. E ele não vai ser sábio aos seus próprios olhos, mas a sabedoria dele, ele joga por terra, ele crucifica ela. E ele busca a sabedoria do Senhor. E ele teme ao Senhor, aparta do mal, porque ele ama e obedece a Deus. E isso vai ser o que? Saúde para os ossos, vigor para a vida dele, amém? 16. O tolo, o perverso, o injusto, aquele que anda a vida impiedosa, mundana, ele revela de imediato, não precisa nem fazer força para perceber. Todo aborrecimento, toda raiva. Mas a pessoa prudente, a pessoa que age de acordo com o meio de Deus, ela ignora o insulto. É assim que Deus manda a gente fazer. Engole o sapo. Ah, mas você está fazendo papel de boba. Não. Então não. Filhinha e filhinho, queridos do Senhor, amados meus, em Cristo Jesus, eu aprendi uma coisa, eu vou te falar agora. Isso você tem só a ganhar. Crucifica todo disso aqui, ó, a carne, o eu e as vaidades. Deixa o Espírito Santo tratar a sua alma. Nega essa alma. Vira para ela e fala assim, olha aqui, ó, mocinha. E você fala, aqui, ó, mocinho, estou te colocando no seu devido lugar. Você está muito querendo ficar arrogante, soberba. Mas o eu, a cadeira aqui onde você sentava, quem senta agora é Cristo. Então que você diminua para que Cristo reine na sua vida. Aí você fala com ela, com a sua alma. Vai para o chão, para o pó, porque quem reina aqui é Cristo Jesus. Não mais eu, mas Cristo em mim. É esse livro aqui. E esse livro me ensinou que para nós termos a integridade de Cristo em nós, a essência de Cristo em nós temos que negar a nossa vida de alma. E nós negando a nossa vida de alma, nós temos que ter o nosso ego morto, nós temos que negar todo dia, e o Espírito Santo fazendo o quê? Removendo as impurezas. Ele vai removendo as impurezas, ele vai removendo tudo que não presta. O Espírito Santo vai fazendo isso e vai transformando. E ele vai trazendo para a minha vida todo dia o que? O ouro. O ouro. Ele vai me dando mais da vida de Deus em mim. Amém? Então, deixa eu dizer para você. Nega. A pessoa prudente, ela nega, ela ignora o insulto, ela olha assim. Ontem eu vi isso. Não que a pessoa me insultou, mas achou que era... Será que a pessoa pensa, né? Será que as pessoas que ficam falando mal de você na sua cara, por trás de você? Porque hoje tem WhatsApp, tem tudo, né? Para as pessoas falarem mal de você, né? Fazer contenda, fofoca, um monte de coisa, né? Porque hoje tem isso. E as pessoas acham que você é bobo. Não tem o Espírito Santo que te conta, não. Mas graças a Deus que tem isso aqui, ó. Ignora, o prudente ignora. E o Pai revela. Mas você fala, então cuida, né, Pai? Cuida e trata. Porque a gente tem que orar. Porque essas pessoas eu amo em Cristo Jesus. Amo muito. E quero que elas cresçam em graça e conhecimento. Cresçam em graça e conhecimento. Que são pessoas boas. Pessoas que têm tudo para serem maravilhosamente usadas no reino de Deus. Então, eu oro para que sejam tratadas em nome de Jesus. Então, o prudente, ele ignora o insulto. Ignora. O prudente, ele age de acordo com o caminho de Deus. E só fala quando Deus fala. Se não falar, não fala. Agora, o tolo não. Ele revela de imediato seu aborrecimento. Aí ele cede o quê? A alma. Fala, alma. Revela seu aborrecimento. Não leva mesmo de lá fora para casa, não. Responde agora. Entendeu? Mostra que você entendeu? Você é porreta. Mostra, olha lá. Eu sou o cara, eu sou a cara. Mostra lá. Aí o seu eu fica grande, o seu ego fica grande. Pra quê? Jesus, ó, pequenininho. Então, não agrada a Deus, não. Não agrada a Deus. Agora, quando você ignora o insulto,
Mas aí, Lúcia? Não, mas aí eu coloco para Deus, consulto. Entrega a sua vindicação ao Senhor. Quem que vai me honrar? Quem que vai me dar a vitória? É Deus, porque a palavra do Senhor não mente. Ela é comprovadamente pura. Provérbios 20, 22. Eu te farei pagar pelo mal que fizeste? Não. Entrega a tua vindicação ao Senhor e Ele te dará a vitória. Glória a Deus. 17. A testemunha leal, a testemunha justificada pelo sangue do Cordeiro, dá testemunho sincero. O testemunho dela o tempo todo é sincero. Ela anda na verdade, no Evangelho. Mas o falso depoente, aquela testemunha falsa, que anda no testemunho falso de Cristo, conta mentiras, porque ela serve a Satanás o tempo todo, em todo o tempo. Esse versículo aqui hoje, Deus está me mostrando duas testemunhas. Eu estou vendo aqui duas testemunhas. A testemunha leal, justa, justificada pelo sangue do Cordeiro, e a testemunha infiel. A testemunha que por fora é uma coisa e por dentro é outra. É igual aquela parte que o verso tem um vaso de barro pintado com esmalte de prata. Cuidado. É o que nós falamos no versículo Provérbio 11, versículo 1. Falando Provérbio 1, versículo 1. Provérbio 11, versículo 1, foi mesmo. É aquela pessoa que mostra aquilo que ela não é. É aquela pessoa que não tem a essência de Cristo, não tem o caráter de Cristo. É aquela pessoa, a testemunha falsa, depoente, conta mentiras, é aquela pessoa que ainda não deixou Jesus entrar na vida dela. Porque a pessoa que realmente é justificada pelo sangue do Cordeiro, Jesus entrou na vida dela. E Jesus entra, tira todo o excesso, tira toda a sujeira, com o sangue ele lava, né? É igual fala lá em Efésios 4. Já abri, tá na página? Abri não. Efésios 4, 24. Efésios 4, 24. Efésios 4, 24. Jesus, Efésios 4, 24. Efésios 4, 24. E vos revestistes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Ou seja, nós vamos nos despir e revestir. Nós vamos lavar, tirar os trajes imundos, a sujeira, abandonar a sujeira e vestir os trajes brancos da santidade. Amém? Ou seja, o Espírito Santo, nós vamos ser renovados pelo Espírito Santo, que é um processo diário e permanente. E isso só acontece como, amados? Somente pela renovação contínua e promovida no coração do crente pelo Espírito Santo. E é possível viver uma vida cristã de uma maneira vitoriosa e gloriosa, apesar das fraquezas naturais e das tribulações. Mas com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo nós podemos ser essa testemunha leal e justa. Nós podemos ter esse testemunho interior diário. Estarmos sempre vestidos na santidade, da verdade e da justiça. Então, a testemunha leal, a testemunha fiel, a testemunha justa, justificada pelo sangue do Cordeiro é essa. Agora, o falso depoente conta mentiras. E aí, lá em Provérbio 11, 1, nós falamos disso também. Né? A falsa depoente, a testemunha falsa depoente, é aquela, é o injusto, é o perverso, é o ímpio, é o impiedoso, que ainda Jesus não entrou na vida dele, não. Não entrou ainda, não. Entrou, Ludmila? Não entrou, não. Mas ela falou que é católica. Ela falou que é evangélica. Nasceu de novo, não. Ele falou que é evangélico, nasceu de novo, não.
Porque quando Jesus, de fato e de verdade, entra em sua vida, ele tira o excesso, a sujeira, é o que está falando aqui em Efésios, de nossas vidas, e coloca aquilo que precisa, aquilo que falta ele coloca, aquilo que está sobrando ele tira. E ele traz o que eu falei em Provérbios 11:1. Ele traz o equilíbrio. Quem gera esse equilíbrio? O Espírito Santo. E nós passamos a ter o quê? A essência de Cristo. Nós passamos a sermos testemunhas fiéis, leais, justas, e passamos a ter a essência e a integridade de Cristo. Passamos a andar de forma inteira, íntegra, digna, diante do Senhor. Amém? Ao contrário da infiel, que anda servindo a Satanás, que não anda de maneira digna. Porque Jesus não habita ali. Porque quem faz essa operação, quem tira o excesso, quem coloca o que falta é Jesus, através por meio do Espírito Santo, que nos dá a essência de Cristo. Amém? Versículo 17, agora versículo 18. Obrigada, Espírito Santo. As palavras do tagarela, as palavras do fofoqueiro, ferem como espada de 2 gumes. Machucam. Todavia a língua dos sábios, a língua daquele que tem a presença de Deus, promove a cura, porque é medicina. Ou seja, o fofoqueiro, aquele que fica tagarelando, que não está falando na presença de Deus, não está falando com... A língua não está na presença de Deus. Nós estamos falando de atitudes do justo e do perverso. Então, as atitudes do perverso... Então, olha só, olha como que é o perigo da língua, gente. E essa palavra é para cristãos. Se você tem fofocado, se você está tagarelado, você está tendo atitudes igual a do perverso. Tagarelando. Tagarelar, fofocar, significa falar sem discernimento. É entregar-se a conversas tolas, fúteis, mentirosas, inúteis. É falar sem refletir e nem pensa nas consequências. É o que está falando lá em Mateus 12, versículos 36 e 37. E que Jesus falou? Lá em Mateus 36, 37, que vai cobrar. Eu vou até voltar lá. O Senhor falou, e Jesus falou o quê? Que as pessoas vão ser cobradas. Deixa eu ver aqui. Por isso vos afirmo que toda palavra fútil, tola, toda palavra fútil, tola, todo falar sem discernimento. O que é falar sem discernimento? Falar sem discernimento, Efésios. Falar sem discernimento, Efésios 5, versículo 10. Eu oro, Pai, que eu venha aprender a discernir o que agrada e não agrada o Senhor. Então, discernir pelo Espírito o que agrada e não agrada o Senhor. Então, quando eu estou tagarelando, que está falando aqui no 18, as palavras tagarela ferem como espada de 2 gumes, todavia a língua dos sábios promove a cura. Então, o tagarela, o fofoqueiro, é o perverso, é o insensato, é o injusto. Mas eu não sou assim, não. Mas você está tagarelando? Está fofocando? Você está comportando assim? Então analisa aqui, ó. Falar sem discernimento é quando você está falando sem a direção do Espírito. É quando você está se entregando a conversas tolas, fúteis, mentirosas, inúteis. Quando você está falando sem refletir sobre as possíveis consequências. Essa curiosa palavra hebraica ocorre somente aqui, em toda a Bíblia. E aí lá Jesus, nós vamos lá. Jesus resgata o sentido dessa expressão em Mateus. Usar de vãs, né? Ele usa lá, nós vamos lá agora, que fala sobre conversas fúteis, Mateus 12, 36 e 37. Então, a tagarelice, portanto, é a falta completa de domínio sobre a língua. Nós temos que ter o fruto do Espírito, que o sábio vai ter. O sábio vai ter. Gálatas 5, 22, 23, o domínio próprio.
Então, quando a pessoa é tagarela, fala demais, não reflete para falar, e fofoca, etc., igual está falando aqui, é a falta completa do domínio sobre a língua e, consequentemente, sobre as atitudes. E eu vou também para Tiago 3, versículos 5 ao 12. Aí Mateus falou o quê? Por isso vos afirmo que toda palavra fútil que as pessoas disserem dela deverão prestar conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras será absolvido e pelas tuas palavras serás condenado. Então Jesus está acrescentando que o caráter de uma pessoa será sempre revelado por meio de suas palavras. Tiago 3, versículo 2. Olha só. E nosso caráter tem que ser de acordo com quem? Com Jesus. Nosso caráter, nossa essência tem que ser Jesus Cristo. Aí está falando aqui que vai ser avaliado pelas palavras que saem da nossa boca. Meu Deus. Olha só. 3:2. Tiago 3:2. Afinal, todos tropeçamos em muitas maneiras. Se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar seu próprio corpo em nome de Jesus. Então, queridos, a maneira ideal de refrear a língua não é apenas guardar silêncio e ficar amargurado, mas submeter ao Senhor. Submeter ao Senhor todo dia a língua. Submeter ao Espírito Santo o domínio da língua, do falar, colocar uma trava ao Espírito Santo. Submeter toda amargura, toda revolta, tristeza, todos os pensamentos ruins. Porque com certeza Ele, o Espírito Santo, cuidará de tudo que não nos é possível resolver e nos dará a melhor direção para agir na solução dos assuntos que nos dizem respeito e nós não conseguimos resolver. Então, eu aconselho ler e meditar em Tiago 3, que fala: sábio é quem domina o seu falar. E a gente só consegue isso com o Senhor, né? Vamos lá então. Aí o 18 fala isso. Agora, então o fofoqueiro ele fere como espada de dois gumes. Todavia, gente, e não pensa você que você é fofoqueiro e tá fofocando a pessoa, tá falando e o outro não tá sabendo não, que Deus tá. E se a pessoa tem a presença de Deus e anda na presença de Deus, Deus mostra. E você tá ferindo como espada de dois gumes. Isso é muito triste. Para de fazer isso. Todavia, a língua dos sábios, a língua daquele que tem a presença de Deus, daquele que tem a presença de Deus, promove a cura. É medicina. Aleluia. 19. Versículo 19. Os lábios de quem diz a verdade promove permanece para sempre. Ou seja, os lábios que pregam o evangelho, que fala a verdade, que fala Cristo, que prega Cristo, que fala a verdade, permanece para sempre e eternamente. Mas a língua do mentiroso, que serve ao maligno, dura apenas um instante. É o que nós estamos falando o tempo todo aqui, né? Sobre testemunho leal, testemunho fiel, né? Tem tudo a ver. Ok? Versículo 20. O engano se apodera do coração daqueles que vivem planejando mal, mas a alegria habita entre todos que cooperam pela paz. Ou seja, atitudes do justo e do injusto. Do justo e do injusto. O engano, a mentira, a distorção da verdade, ela se apodera do coração, ela domina o coração daqueles que vivem planejando mal. Mas a alegria, o fruto do Espírito da alegria, habita no coração daqueles que cooperam pela paz. É literalmente, gente, a essência de uma pessoa que é justificada pelo sangue do Cordeiro e uma atitude do perverso. É literalmente a essência da pessoa piedosa e de uma pessoa ímpia, impiedosa. Ímpia e impiedosa. O engano é a essência que fica no coração daqueles que ficam o tempo todo planejando mal, fazendo mal, falando mal, engano. Mas a alegria, a paz, ela habita no coração daqueles que cooperam pela paz. Quem coopera pela paz? Os justos.
que são pacificadores, que andam no fruto do Espírito, justificados pelo sangue do Cordeiro. Amém? Versículo 21. Nenhum mal abaterá o justo. Abaterá o justo. Nenhum. Mas os perversos estão cobertos de problemas o tempo todo, amados. Então, o versículo 21 é muito interessante, porque absolutamente nada que venha sob a ordem do mal, do maligno, por ou pelo mal, aconteça, que pode acontecer com o crente fiel, esse crente fiel, né? Com justificado pelo sangue do Cordeiro, aquele que é fiel a Deus, aquele que ama e obedece a Deus, aquele que anda na presença de Deus. Então, nada da ordem do mal, da ordem do maligno, né, que venha por ou pelo mal, vai acontecer com o crente fiel. Nada. Às vezes pode até balancear, né? Às vezes pode fazer até tu pressar, né? Sair catando um cavaquinho assim, mas a gente levanta, porque o Senhor tá ali já, ó, com a mão assim, ó, estendida. Então o Senhor, queridos, pessoalmente, é Ele quem cuida dos seus. E mesmo em situações difíceis, situações de crises, situações de sofrimentos, fazem parte do seu plano de salvação, fazem parte do seu plano de santificação, fazem parte da sua vida, dos seus planos de vida eterna, tá? E diferentemente aqui do tagarela ou do ímpio, né? Do maligno, do perverso, do injusto, do ímpio, do tagarela, do impiedoso, as palavras daquele que confia no Senhor, o sábio, aquele que anda na presença de Deus, na direção de Deus, realiza um trabalho terapêutico na alma e no corpo de seus ouvintes. Por quê? As palavras que saem da boca do justo, os justificados pelo sangue do Cordeiro, daqueles que andam na presença de Deus, as palavras que saem é terapêutico para aqueles ouvidos que estão se dispondo a ouvir, né? É o que está falando aqui, é um trabalho para a alma e para o corpo de seus ouvintes. Amém? O crente, querido, e essa passagem, ela tem a ver, essa explicação que eu estou falando, tem a ver tanto com 21, como por 18, como por vários outros que nós vemos aqui, né? Então, o crente fiel, aquele que anda na presença de Deus, o justificado pelo sangue do Cordeiro, ele precisa estar sempre em muita comunhão com quem? Com o Espírito de Deus, cuidando para não se deixar levar pela carne ou pelas provocações do mundo, pelas seduções do mundo e perder o controle da língua, conforme fala em Salmo 106, verso 33. Amém? Pois todo dia não esqueçam de crucificar o seu eu, o seu ego, as suas vaidades e falar: Espírito Santo, trata a minha alma. Em nome de Jesus. E agora, versículo 22. O Senhor tem ódio mortal da boca mentirosa, porque o pai da mentira é Satanás. Então, a atitude do justificado pelo sangue do Cordeiro, ele fala a verdade, Cristo é a verdade. E o perverso é a boca mentirosa, é a boca que serve Satanás. É igual eu estava lendo agora mesmo para vocês. Se você não está servindo a Cristo, está servindo o diabo. Não tem meio termo. Aí eu estou neutro. Não. Então, o Senhor tem ódio mortal da boca mentirosa, mas se comprar, se alegra imensamente com os que falam a verdade, que falam de Jesus, em Cristo. 23, versículo 23. O homem sábio, o homem que tem a presença de Deus, a mulher que tem a presença de Deus, não alardeia, não faz propaganda, não fica falando o tempo todo seus conhecimentos, não. As pessoas descobrem pelos frutos do seu dia a dia, pelas suas atitudes, né? Mas o coração dos sem juízos, aqueles que não têm direção de Deus,
é como uma fonte a jorrar insensatez. Tudo que faz, tudo que causa, tudo que provoca, é sem a direção de Deus. É igual fala, né? É uma fonte a jorrar insensatez. Só faz por besteira, burrice, atrapalha tudo. Agora, o homem que anda presente de Deus e a mulher são discretos. Então, por mais que a pessoa tenha conhecimento e habilidades, não fica falando, eu sei, eu sou Vanessa. Não. A pessoa, no dia a dia, os outros vão descobrindo, né? E a pessoa vai prestando a sua ajuda, né? Versículo 24. As mãos zelosas, cuidadosas, dedicadas, delicadas, governarão. Ou seja, as mãos dos justificados pelo sangue do Cordeiro, que são honestas, que são sábias, porque buscam a presença de Deus, elas vão o quê? Governar com retidão, com Cristo no controle. Mas os preguiçosos que não estão na direção de Deus, não buscam a presença de Deus, eles vão acabar o quê? Sendo forçados a trabalhar. 25. O coração ansioso, olha só que interessante aqui. O coração ansioso. Eu já falei com você esses dias que a ansiedade, o medo, o desespero é o contrário de você estar em fé, descansando em Deus. Então, quando sua alma começar a ficar ansiosa, o coração já começa a orar. A alma quieta em Deus, descansa em Deus, porque Ele é o teu Deus. Porque está tão abatida dentro de mim, minha alma, descansa em Deus. Aquiete aí, conversa com a sua alma. Porque aonde tem medo, aonde tem ansiedade, aonde tem desespero, a fé não opera. Deus não opera no ambiente assim. Então o coração ansioso deprime o ser humano. A depressão é a ausência de quê? De Jesus. Tá? Mas uma palavra de encorajamento o anima, ou seja, uma palavra de fé. Isso aqui é remédio. Foi remédio para mim. Eu larguei os 23 comprimidos de antidepressivo e palavra de Deus, remédio todo dia. Dia e noite, meditei dia e noite. Dia e noite, igual Josué 1:8, dia e noite. Josué 1:8. Josué 1:8, meditei dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite. E fui feliz. O homem honesto, o homem justo, as atitudes do justo perverso. Então, o homem que tem atitudes justas, aquele que é justificado pelo sangue do Cordeiro, que é honesto, ele é um bom guia. Ele é um bom guia, ele é uma boa direção, né? Ele tem um bom testemunho para os seus amigos. Claro, uma boa referência, porque ele é honesto, ele é justo, ele é sábio, ele busca a presença de Deus. Mas as trilhas dos ímpios, porque o homem honesto, ele anda no caminho da retidão, ele anda no caminho de Cristo, no caminho reto, no caminho de Cristo, a retidão, ele é honesto, ele tem a integridade de Cristo, a essência de Cristo. Então ele sempre vai ter um testemunho de referência, um testemunho interior, né? E ele vai ser um guia para os seus amigos, uma referência, onde as pessoas, ele é honesto, ele é sábio, ele ou ela, né? Tem a presença de Deus, então as pessoas buscam ele, me ensina a palavra, me dá uma direção, me dá um conselho, olha, vamos orar, é um guia. Agora, as trilhas dos ímpios, veja a pessoa vir para o caminho reto do Senhor Jesus, que não tem trilha, não tem tropeço, não tem buraco, não tem nada, vamos pegar um atalho, o atalho é mais gostoso, o atalho é mais divertido, né? As trilhas dos ímpios induzem ao erro, leva eles para onde? Para o erro, para a ruína, para o buraco, para a armadilha. É isso que acontece. Aleluia. 27. O preguiçoso não aproveita bem sua caça, mas o diligente dá valor aos seus bens. O preguiçoso espiritual, ele não aproveita nada bem, nem a sua caça, nem o seu alimento. O que é a nossa caça? É nosso alimento. No caso espiritual, nosso alimento espiritual é isso aqui. Ele não aproveita.
Ele não degusta. Sabe? Porque o desânimo, a preguiça não deixa. Fica numa zona ali de conforto, de preguiça, de marasmo. Ele não aproveita. E aí, o que acontece? Mas o diligente, o que anda no Espírito, que é justificado pelo sangue do Cordeiro, dá valor aos seus bens, à sua casa, a tudo que o Senhor dá, a todas as oportunidades que o Senhor dá. No caminho da justiça, no caminho do sacrifício de Cristo, no caminho da vida, no caminho da retidão, no caminho reto, que é Jesus, está o quê? A vida eterna. Está a vida, e essa vida, ela é eterna. Eterna. Esse é o caminho. C maiúsculo. Lindo caminho. Único caminho. Que nos livra da morte eterna. Único caminho. Querido e querida, em todo Antigo Testamento, em todo Antigo Testamento, esta é uma das poucas passagens que afirma categoricamente a imortalidade das pessoas humanas, da pessoa humana, né? A alma ou o espírito humano. Ou seja, o andar do crente no caminho, que caminho? Jesus Cristo, caminho com C maiúsculo. Jesus Cristo Messias. Então, o andar do crente, o andar dos justos, justificado pelo sangue do Cordeiro, no caminho, o C maiúsculo, caminho é esse, Jesus Cristo Messias, reflete o quê? Durante sua existência na terra, a luz da sua fé, por meio das obras que realiza, e aflui para a vida eterna, de maneira que não há, para o que crê no Senhor, morte espiritual. Amém? Glória a Deus, aleluia. Ó Pai querido e amado, eu te agradeço por essa oportunidade maravilhosa. Muito obrigada por estarmos aqui orando e estudando a Bíblia juntos. Querido e querida, fiquem na paz do Senhor Jesus. Estudamos aqui o provérbio de hoje. E eu fico infinitamente agradecida e grata ao Senhor por essa oportunidade, porque só o Senhor sabe como eu cheguei até aqui, no dia de hoje. Aleluia. Obrigada, Pai. Excelente resto de tarde nesse feriado, bom descanso. Paz do Senhor Jesus, amém? Não deixe de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no canal, de deixar nos comentários, amém? Tem que curtir o vídeo, se inscrever dentro do próprio YouTube, porque no Facebook, como já falei, não sei porquê, mas não permite. E no mais, paz do Senhor Jesus, até amanhã. Beijo grande no coração de vocês, Deus abençoe.